Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre equações do segundo grau. E aí, para iniciarmos então este assunto, nós vamos partir de uma situação que envolve um triângulo, que é este aqui da figura. Tá? A gente quer saber qual é o valor de x. Observando esse triângulo, a gente percebe que ele é retângulo, né, em função de que tem um ângulo reto. A partir dessa informação, a gente consegue perceber, então, que este lado AC é a hipotenusa do nosso triângulo. Este lado AB é um dos catetos, cujo valor está indicado como sendo 3x. E o lado BC é o outro cateto, cujo valor está indicado por 4x. Sendo um triângulo retângulo, com certeza é válido o teorema de Pitágoras, a relação de Pitágoras. Vamos escrevê-la aqui. A gente sabe que a relação de Pitágoras nos diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá? Eu estou indicando aqui hipotenusa por C e os catetos por A e B. Vamos trabalhar agora com as informações do triângulo retângulo, né? Então nós teremos o seguinte: hipotenusa é 10, então nós vamos escrever 10 ao quadrado, igual, vamos pegar esse cateto aqui primeiro, tá? Igual a 3x elevado ao quadrado, mais, usando agora o outro cateto, né, nós vamos ter 4x elevado ao quadrado. Vamos calcular essas potências, né? O quadrado de 10 é 100. O quadrado de 3x é 9x ao quadrado. Lembrando que nós elevamos ao quadrado tanto o coeficiente quanto a letra. E o quadrado de 4x vai ser 16x ao quadrado. Agora a gente vai trabalhar com a redução de termos semelhantes, né? Então nós vamos ter 100 é igual a 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, e isso vai nos dar 25x ao quadrado. E é esta aqui a equação que nós temos que resolver. Tá? Para que ela fique melhor aos nossos olhos, vamos trocar os termos, né? Vamos pôr o termo que contém a incógnita aqui na esquerda e o termo que está sozinho à direita. Vamos só trocar os termos de lugar. 25x ao quadrado é igual a 100. A partir de agora, nós vamos trabalhar, então, né, com a técnica de isolamento da incógnita, aplicando as operações inversas. Então, nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado é igual a 100, e este 25 que estava multiplicando o x vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 100 dividido por 25, e isso vai nos dar 4. Agora, nós temos a potência 2, né, e para tirá-la do x, nós vamos levá-la para o outro lado da igualdade, invertendo, né? Então, o inverso da potenciação é a radicação. Neste caso aqui, como é uma potência 2, nós vamos ter, então, raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 4 e, portanto, x igual a 2. Vejam bem, descobrimos, né, que o nosso x, aqui do nosso triângulo retângulo, vale 2. Mas percebam, nosso tema é equação do segundo grau. Por que eu trouxe este exemplo? Justamente porque esta equação aqui que nós resolvemos, tá? Que a gente reescreveu ela aqui, esta equação é uma equação do segundo grau. E o que torna ela uma equação de segundo grau? Duas características. Primeiro, que ela tem um sinal de igual, né? Qualquer equação, para ser equação, deve ter um sinal de igual. E além de ter um sinal de igual, ela tem uma letra que nós chamamos de incógnita,
E esta letra representa um valor que a gente não sabe qual é. Esta letra representa um valor desconhecido. Porém, esta incógnita, ela tem o expoente 2. Então, é justamente essa a principal característica de uma equação do segundo grau. Ela vai ser uma igualdade, né? vai ter o sinal de igual, e além disso, a incógnita, ou seja, a letra que vai aparecer para nós representando um valor desconhecido, vai ter como maior expoente o 2. Já voltamos com outros detalhes sobre este assunto, ou seja, equações do segundo grau. Isso aí. Estamos de volta então aqui para continuar falando então sobre equações do segundo grau. E nós partimos deste exemplo, né? Que nós tínhamos então 25x ao quadrado igual a 100, certo? E agora nós vamos aprofundar então equações do segundo grau. Vamos entender melhor, tá? Esta forma aqui, ó, que está escrito ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, isso aqui nós chamamos de forma geral de escrita de uma equação do segundo grau. É como se fosse a forma que a gente utiliza para escrever uma equação do segundo grau, tá? Então, toda equação do segundo grau vai ter essa cara aqui. Bom, A, B e C. Na verdade, A, B e C, certo? São números que nós chamaremos de coeficientes. Números coeficientes, tá? Então, A, B e C são números. São números reais, na verdade. Com um detalhe, o A não pode ser zero. Então, A é diferente de zero, né? Bom, e o X, o que é? O X é a incógnita. Ou seja, o X é a letra que representa o valor que nós não conhecemos, tá? Qual é a regra que eu uso para saber quem é A, B e C? É bem simples. O A será o número que estará acompanhando sempre o x ao quadrado. O B será o número que está acompanhando o x que tem expoente 1. Isso mesmo, tem um expoente 1 aqui que não aparece, mas ele existe, tá? E o C, então, é o número sozinho, por isso chamado de termo independente. De novo, A é o número que acompanha x ao quadrado, B é o número que acompanha x, de expoente 1, que não aparecerá o expoente, e C é o número sozinho, por isso chamado de termo independente. A partir disso, a gente pode exercitar um pouquinho, olhando para essas equações e dizer quem é A, B e C. Nessa primeira equação aqui, ó, aparentemente não tem nenhum número acompanhando x ao quadrado. Isso porque o coeficiente 1 não é escrito. Então, nós vamos ter que A é 1, B é menos 7 e C é 10. São os números, ou seja, os coeficientes da nossa equação. Neste segundo exemplo, nós temos que A é 5, né? B é menos 1 e C é menos 3. Lembrando que o dono do sinal é o número que está depois dele, e lembrando que os coeficientes menos 1 e mais 1 nunca são escritos. Nesta outra aqui, nós temos que A é igual a 8, B é igual a menos 4, e C, que é um número sozinho, que eu não estou enxergando ele, é 0. Tá? Então, já peguem a seguinte regra. Quando eu olho para a equação e não enxergo nem o B nem o C, ou seja, não enxergo um número acompanhando o x, ou melhor, não enxergo o x e não enxergo o número sozinho,
é porque B e C são zero. Mais um exemplo aqui, ó. O A é menos 3. O B, percebam, não estou enxergando o X de expoente 1, então porque B é zero. E C é 2. Vamos colocar um E aqui para ficar igual aos demais. E o último exemplo. O A é 9. O B é 0, porque eu não estou enxergando o X sozinho. E o C também é 0, porque eu não estou enxergando nenhum número sozinho. Então é de extrema importância que a gente perceba algumas coisas. A, B e C são números. Sempre serão números. Tá? A, o número que acompanha o X que está ao quadrado. B, o número que acompanha o X de grau 1, né, de expoente 1. E C, o número sozinho. Outra coisa, essas equações, elas estão organizadas, porque elas estão escritas na forma geral, tá? Mas eles podem trocar de lugar aqui, certo? E o que interessa para mim não é a ordem que aparece. O que determina quem é A, B e C não é a posição deles, né? Primeiro, segundo, terceiro, não é isso. A é o número que está com x ao quadrado, B é o número que está com x e C é o número que está sozinho. Já voltamos falando dos tipos de equação do segundo grau. Estamos de volta então, né, para finalizarmos esta aula de apresentação das equações do segundo grau. Nós vamos conhecer agora as equações do segundo grau completas e incompletas. Tá? Primeiramente, né, lembrando que uma equação de segundo grau é aquela equação que tem este formato aqui, né, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, um número multiplicando x que está ao quadrado, um número multiplicando x e um número sozinho, tudo isso somado igual a zero. Lembrando que um número que multiplica o x ao quadrado, né, o nosso coeficiente a, nunca pode ser zero. A partir disso, nós vamos ter equações completas e equações incompletas. Uma equação ela é completa, né, quando nem o coeficiente b e nem o coeficiente c são iguais a zero. No a eu nem falo, né, porque a gente já sabe que ele não pode ser zero. Então aqui, olhando para esta equação, nós temos que a é igual a 3, b é igual a 8 e c igual a menos 1. Bem fácil de fazer essa identificação, né? Esta outra, a nós temos igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a menos 5. Essa parte de a, b e c é uma parte só visual, na verdade, né? E por último, nós temos aqui a igual a menos 1, b igual a 1. Lembrando que os coeficientes 1 e menos 1 não são escritos, né? E c igual a menos 12. Então, a gente pode perceber aqui que uma equação ela é completa quando nem b nem c são iguais a zero. Tá? Na verdade, uma equação é completa quando ela não tem coeficientes zero. Vamos olhar agora o caso da equação incompleta. Esta primeira aqui nós temos que a é igual a 5, b igual a menos 8, e nós não estamos enxergando o número sozinho, porque ele é zero. Então, o c é zero, né? Aqui, a próxima, a é igual a 1, b é igual a zero, porque eu não estou enxergando o número acompanhando x, né? Não estou enxergando x, que tem grau 1, e c igual a menos 15. E por último, nós temos aqui que a é igual a 4, b é igual a 0, não estou enxergando o x, né, de grau 1, e c também é igual a 0, porque não estou enxergando o número sozinho. Então, uma equação vai ser incompleta quando ou b ou c for 0.